Hoje eu tenho esse privilégio de poder compartilhar a palavra com os irmãos. É com muita alegria que o Espírito Santo me deu essa oportunidade. Quero convidar você a abrir seu coração, deixar Deus falar com você. Enquanto nós estávamos pensando na mensagem deste domingo, eu pensei para um lado e de repente o Espírito Santo mudou a rota para outro lado. E eu creio de todo o coração que o motivo que isso aconteceu é porque Ele quer tocar em pessoas, amém? Tenho certeza que você vai sair daqui muito renovado, abençoado. Por isso abra seu coração. E na verdade, antes mesmo de começar a ministrar a palavra, eu quero profetizar na sua vida, que você vai sair desse lugar hoje renovado, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, para enfrentar e vencer qualquer desafio da sua vida, e vai ter a melhor semana da sua vida, amém? Então eu libero essa palavra sobre você em nome de Jesus. Então o tema de hoje, como já está no telão, eu ainda não terminei a sua história, amém? Olha para uma pessoa bem bonita perto de você e fala bem assim: Deus está mandando dizer para você. Não, mas olhe para alguém, se você está com dificuldade, olha para mim, tá? Mas olha bem para alguém e fala bem assim: Deus está mandando eu te dizer que Ele ainda não terminou a sua história, amém? Amados, talvez essa é a maior luta de todo cristão, é a pessoa querer ser perfeito, achar que tudo na vida dela vai acontecer como se fosse assim, no estalar de dedos. Eu converti, minha família agora já é um pedaço do céu. Agora eu converti, minhas finanças todas foram resolvidas e eu não tenho mais nenhum problema financeiro. Agora eu comecei a participar dos cultos na igreja e agora ninguém mais fala mal de mim na rede social, ninguém mais me persegue. Nós temos uma tendência humana e natural de achar que esse passo que você deu foi o passo que concluiu a sua história. E na verdade não. Você antes de entregar a sua vida a Jesus, você caminhava sozinho, você lutava sozinho. Mas agora que você entregou a sua vida para Jesus, Jesus faz parte da sua história. Ele começou uma nova pintura, Ele começou a escrever uma nova história. Mas Ele não terminou ainda. E é muito comum para o ser humano, quando ele não alcança as suas conquistas imediatamente, é natural do ser humano desistir das coisas que ele queria alcançar. É natural para o homem, se ele rapidamente não alcança seu sonho, seu projeto, ele achar que aquele projeto não veio de Deus e ele abandonar o projeto. E aí que você se engana, porque se você, querido, está em construção, não quer dizer que as coisas na sua vida vão acontecer imediatamente, mas uma coisa é certa, elas vão acontecer. Todas as promessas que Deus deu para você, Ele vai cumprir. Agora, Ele apenas começou a escrever a sua história, Ele não terminou. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui para os irmãos. Quantos aqui já tiveram um sonho, um projeto, que para você parecia ser impossível? Com certeza, todos nós já tivemos um sonho que para nós parecia ser impossível. Talvez para alguns esse sonho ainda nem aconteceu, ele ainda continua parecendo ser impossível. Talvez, querido, você ainda diz assim: pastor, no meu caso é pior, porque o sonho que eu tinha, o projeto que eu tinha, eu entendi que era de Deus, parecia que era um sonho dado pelo próprio Deus, mas até hoje não aconteceu, até hoje parece que esse sonho foi frustrado. E amados, é comum haverem pessoas até dentro da igreja, que estão desanimadas, que estão tristes, que estão cabisbaixas, porque elas queriam uma coisa tanto de Deus e aquilo ainda não chegou.
Talvez algumas pessoas estão até desacreditadas da fé. E se tem alguém nesse culto, querido, que se sente assim, eu tenho certeza que essa palavra foi preparada para você. Talvez tem pessoas que elas participam de cultos, elas congregam, mas elas nem acreditam que Deus pode fazer as coisas na vida dela. Ela nem acredita que aquele milagre, que aquela palavra que ela recebeu de Deus ainda vai se cumprir. Eu sei que quando a gente começa a amadurecer e os anos vão passando, quando você tinha 17 anos, 15 anos, você era cheio de energia, você era um atleta, não tinha buchinho, né? Você era uma pessoa, irmãos, eu era nadador quando eu era jovem. Eu tenho umas fotos minhas íntimas, né? De sunga, de shortinho. Que eu era o jacaré aqui, olha, tudo bem desenhado assim, um jacarezinho. E aí os anos vão passando e a gente começa a achar, poxa, não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Eu acho que não vai acontecer. E aí que está um grande problema na nossa vida cristã. Não é porque ainda não aconteceu que Deus vai falhar na promessa dele. Irmãos, talvez você ache que hoje você nem tem mais capacidade de conquistar aquilo que Deus prometeu para você. Mas a verdade é que Deus ainda não terminou a sua história. Ele apenas começou a sua história. Por isso eu quero profetizar na sua vida que todos os sonhos que Deus colocou no seu coração, eles vão se cumprir em nome de Jesus. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo para Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Queridos, Deus tem pensamentos de paz para você. Deus tem um futuro para você. E Deus tem esperança para você. Nunca pense que Deus quer o seu mal, que Deus quer que você sofra, que Deus quer que você passe problemas na sua vida. Os sonhos de Deus para vocês são todos sonhos de bênção e de paz. Grave bem essa frase no seu coração. Não é Deus que quer que você sofra enfermidade, problema financeiro ou qualquer calamidade. Deus tem pensamentos de paz para você. Ele quer sim resolver o seu problema. Ele quer sim restaurar a sua vida. Ele quer sim fazer grandes coisas sobre você. E eu penso, querido, que de forma bem simples, Deus, Ele é o autor dos nossos sonhos. Nem todo sonho nasce no coração humano. Nem todo sonho foi você que sonhou. Uma vez a minha filha Paulinha estava falando comigo, e ela falou, papai, você sabia que o sonho que a gente tem, geralmente a nossa mente que está descartando aquelas imagens, aqueles pensamentos, que como se fosse um HD deletando aquelas imagens, por isso que às vezes se mistura tudo, você está sonhando que você está na praia, depois você não está mais na praia, está no seu quarto, né? Então a minha filha falou isso. E realmente existem muitos sonhos que são imagens da nossa mente, que existem explicações para isso. Mas existem sonhos, e muitos dos sonhos grandes e poderosos que você tem, eles foram plantados por Deus. Foi o próprio Deus que colocou esse sonho em você. Pastor, mas como assim? Foi Deus que queria que eu fosse um grande empresário? Não, Deus quer, foi Ele que colocou isso dentro do seu coração. Foi Ele que colocou isso, querido, dentro de você. Pastor, Deus queria que eu me casasse? Não, Ele quer. Foi Ele que colocou isso dentro do seu coração. Esse grande sonho, esse grande projeto que você tem, foi plantado por Deus. E um exemplo na Bíblia muito comum que nós conhecemos,
é o exemplo de José. Se você também puder abrir a sua Bíblia para Gênesis 37, versículo 5 até o versículo 11, fala sobre a história de José. Teve José um sonho, e esse sonho foi muito grande. Ele viu 11 feixes se dobrando a ele. Só que não aconteceu só um sonho. Ele teve então um segundo sonho, que um sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. Irmãos, esse sonho não foi um sonho natural, foi um sonho colocado por Deus. Você lembra de Jeremias? Deus sabia o futuro, aquilo que José não sabia, aquilo que Jacó não sabia, aquilo que os irmãos de José não sabiam. Mas Deus sabia, Ele tinha um plano traçado, Ele tinha um projeto traçado. Sabia, querido, que todo sonho grande que Deus coloca no seu coração tem um propósito. Ele faz parte de algo maior do que você. Talvez você, querido, só está pensando na sua prosperidade pessoal, mas Deus quer te enriquecer com um propósito maior, que você não sabe ainda, que ninguém sabe ainda, porque faz parte dos planos de Deus para o seu futuro. Talvez, querido, o seu casamento para você é só para você ser feliz, ter uma família alegre, ter filhos, mas Deus já está projetando os seus filhos. Ele tem nações para conquistar, Ele tem coisas grandes para fazer, e Ele vai usar sua vida, sua descendência, mas você ainda não sabe disso. Sonhos que são plantados por Deus são maiores do que nós. Então eu te peço em nome de Jesus, não despreze aquilo que Deus colocou no seu coração. Não abandone aquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos agora só refletir sobre José. José, quando teve esse sonho, era um jovem comum. Era uma pessoa comum daquela época. Talvez é assim que você se vê hoje. Pastor, eu sou uma pessoa comum. Eu não tenho grande destaque, eu não tenho essa grande influência. Como que Deus vai me usar de uma forma tão poderosa se eu sou uma pessoa comum hoje? Talvez você, querido, se compara com José quando teve o sonho. Você é uma pessoa normal. Irmãos, eu sou uma pessoa normal. Eu sei que tem muitos irmãos que eles têm um olhar diferente para pastores. Mas eu estava vendo aqui o meu discípulo Gleison ministrar, e ele é um pastor dessa igreja. Mas ele é uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. E são pessoas normais como nós, que Deus coloca grandes sonhos e grandes projetos. É uma pessoa igual a você que Ele precisa para dar um grande sonho, um grande projeto. E esse então, José, um jovem comum, um jovem normal, e da casa dele, ele era o caçula, porque depois de José só teve mais um filho, que foi Benjamim. Então ele era como se fosse até o menor da sua família. Agora, ele recebeu sonhos grandes, algo que parecia impossível para a sua realidade. Se José fosse o primogênito, talvez para ele era mais fácil acreditar, porque o primogênito era o líder dos outros irmãos. É que nem naquela família hoje, que você tem, amado, uma irmã mais velha, né? Na verdade eu tenho mais de uma irmã mais velha, tenho duas. Mas a irmã mais velha, ela é a vice-mãe, né? Toda irmã mais velha, ela manda em todo mundo. Ela é a vice-mãe. E tem algumas irmãs mais velhas que têm mais autoridade ainda dentro de casa, né? E assim, geralmente, aqueles irmãos mais velhos que a gente, eles sempre são nossa liderança. É uma coisa natural. Então, se José fosse mais velho que os outros, ele até poderia ser autoridade sobre alguém.
Aí quando acaba, né, o irmão mais velho, o irmão do meio, o irmão caçula, então um vai mandando no outro. Aí quando acaba, né, tem que ter um cachorrinho, então, para o caçulinha mandar no cachorrinho, né? Para poder continuar a hierarquia de liderança nessa família. Aí quando você tem um cachorrinho, você vai ter o segundo, aí esse daqui já vai mandar naquele. Então, meus amados, ele era uma pessoa praticamente improvável de ser líder de toda a sua casa, inclusive dos seus pais. Agora, quando Deus planta um sonho, irmãos, ele normalmente é maior do que nós. Quando Deus coloca um sonho no seu coração, esse sonho sempre vai ser maior do que você. Sabe por quê? Porque esse sonho exige dependência total em Deus. Para um sonho que Deus colocou no seu coração se realizar, você precisa estar em total dependência de Deus. Você precisa se aproximar de Deus. Entenda uma coisa, Deus não brinca com sonhos. Ele tem foco, ele tem propósito. Então valorize o que Deus colocou dentro de você. E não fique olhando para os outros. Não compare os seus sonhos com os sonhos de outra pessoa. E não precisa você desejar ter o sonho de outra pessoa. Deus tem sonhos poderosos para você. Segunda coisa que eu quero te falar, que o processo faz parte da promessa. Olhando para a vida de José, José foi traído, queridos. José foi vendido como escravo. José foi injustiçado várias vezes. José foi preso, mas nada disso anulou o sonho que Deus colocou em seu coração. Entre o cumprimento, que é entre a promessa, e o seu cumprimento, existe um tempo, existe um momento que se chama processo. Então, você vai receber um sonho de Deus, e esse sonho vai passar por processos, até chegar no cumprimento de Deus. Irmãos, Deus trabalha no nosso caráter, antes de cumprir o nosso propósito. Talvez tem pessoas aqui que estão passando por dificuldades, estão passando por problemas diretamente ligados àquilo que Deus falou com você. Mas, querido, isso não é o seu fim. Isso faz parte da construção. Sempre haverá um processo entre a promessa e o cumprimento. Agora ouça essa frase que eu preparei para você. O processo não é castigo. O processo é preparação. Irmãos, quantos de nós, se recebêssemos hoje o cumprimento da promessa de Deus, estaríamos prontos para receber essa promessa? Talvez você é alguém que já está vencendo o processo, mas talvez existem pessoas aqui, amado, que ainda não estão preparadas para receber o seu milagre, que elas estão sendo preparadas, elas estão passando pelas etapas de Deus. Quando Deus inicia o processo na sua vida, Ele quer trabalhar o seu caráter. Nós vemos muitas pessoas com muito talento, mas sem caráter nenhum. Pessoas, queridos, que quando pegam riquezas nas suas mãos, aquilo que não foi tratado na vida delas aflora e vem para fora. E ela abandona a família, abandona a igreja, abandona o próprio Deus. Pessoas, queridos, que quando recebem aquele grande presente de Deus e não estão preparados, o próprio presente se torna maldição na vida dela. Aquilo que ia ser uma grande bênção na vida dela, exatamente é o que afasta ela de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus vai usar o processo para tratar o seu caráter. Deus vai usar o processo
para te ensinar a ter dependência dEle, a buscar Ele, a ter fome dEle, a ter sede dEle. Quanto mais você, querido, se aproximar de Deus, mais perto você está do cumprimento da promessa. Deus vai usar o processo para fortalecer a sua fé. Você vai subindo as etapas até conquistar aquilo que Deus tem para você. Por isso, não interprete a demora para alguns ou o atraso como um abandono de Deus. Quantas vezes a pessoa, porque passou 1 ano, porque passou 5 anos ou mais, aquela pessoa tem aquele sentimento: Deus me abandonou. Deus não se importa mais comigo. Deus não se interessa mais comigo. Mas a verdade, querido, é que Deus está trabalhando na sua vida, mesmo quando você não vê. Sabe, o que Deus, e eu te faço essa pergunta, olhe para você agora, reflita um pouco. O que Deus está tentando te ensinar nesse tempo em que você está vivendo agora? Você já parou para pensar qual é a lição que Deus quer que você aprenda? Uma vez eu vi um exemplo do pastor Eibe, que era bem assim, ele dizia assim: ninguém pula lição na cartilha de Deus, né? Se você, meu amado, ainda não completou essa missão, essa lição, você não vai pular para a próxima, você tem que primeiro concluir essa. Então, sempre faça uma reflexão na sua vida. O que eu preciso aprender hoje? O que eu preciso consertar na minha vida hoje? O que Deus está tentando me ensinar hoje, para que eu possa avançar e ir para a próxima fase do meu milagre ser manifesto? Então, essa pergunta é uma pergunta que tem que queimar sempre no nosso coração. O que Deus está tentando me ensinar nesse tempo, nessa temporada, nesse momento? O que eu preciso aprender? Terceiro ponto da nossa mensagem: Deus é poderoso para restaurar sonhos quebrados. Deus é poderoso, querido. Deus não apenas cumpre sonhos, Ele também restaura os sonhos perdidos. Talvez alguém já desistiu de um projeto na sua vida. Talvez alguém já se frustrou. Talvez você já teve alguma perda importante. Você iniciou uma empresa, você iniciou um relacionamento, e por algum motivo ele não deu certo, e você teve que parar. E amados, aquele sonho que você achou que seria o momento de Deus, não foi. Na própria história de José, José foi contratado como escravo para a casa de Potifar, um comandante lá do faraó. E ele começa a crescer. A Bíblia fala que Deus era com José, e ele começa a crescer, e ele começa a prosperar, e Potifar começa a prosperar, e ele começa a crescer, e ele começa a prosperar, e queridos, cada vez mais ele prosperava. E a Bíblia fala que Deus abençoou a casa de Potifar de uma forma sobrenatural e poderosa, por causa da vida de José. Talvez ali José estava já pensando: será que é aqui o cumprimento da promessa de Deus? Será que é na casa de Potifar que eu vou ver os sonhos de Deus? Porque tem sido tão bom, eu estou crescendo tanto, eu estou prosperando. Chega um dia que Potifar chama José e fala assim: José, está aqui a chave da minha casa, está aqui a chave da empresa, agora você é o segundo em comando. Tudo debaixo da minha propriedade pertence a você agora. Talvez nesse momento foi o momento mais crucial para José, de ele achar: eu penso que os sonhos de Deus já se cumpriram, porque eu estou numa posição muito elevada, eu tenho muita riqueza, eu sou muito importante, eu sou o vice na casa do comandante de Faraó. E de repente José despenca de lá por causa de uma injustiça.
e vai para a prisão. Amados, quantos de nós talvez não ficaríamos frustrados, decepcionados, porque estava indo tudo bem, nós estávamos crescendo, nós estávamos dando certo, e de repente a empresa faliu, e de repente o casamento, o relacionamento fracassou, e de repente, querido, você que estava numa posição tão elevada, agora se sente de volta no fundo do poço. E é esse tipo de pessoa que Deus é especialista em consertar. Quanto mais você estiver se sentindo no fundo do poço, quanto mais você achar que seus sonhos foram totalmente engavetados, mais Deus é poderoso para levantar você. Irmãos, Deus não precisa de um cenário perfeito para fazer milagres. Deus não precisa que você esteja já com um pé lá no trono para você chegar lá. Ele pode tirar você do fundo do poço e te colocar no trono. É essa que é a grande diferença na vida de um cristão. Glória a Deus. Porque nós sempre estamos achando que a nossa vida vai melhorar um pouquinho. Mas de repente Deus faz cada coisa louca na nossa vida. Deus, Ele te dá uma palavra que muda toda a história. Deus usa teu discipulador, teu líder de célula, alguém que você conhece, que você respeita, que ora por você e tudo muda. E de repente um milagre acontece em você. E você sai do fundo do poço e volta para a posição que Deus quer te colocar. Aqueles sonhos que você acha que morreram, ainda podem ser revividos por Deus. Os sonhos de José foram parar na cisterna, depois foram parar na prisão, porque sabe, irmãos, o objetivo de Satanás é que teus sonhos sempre fiquem no fundo do poço, sempre fiquem engavetados, que você não conquiste e não realize aquilo que Deus tem para você. Mas para você desengavetar os seus sonhos, você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Amados, muitas vezes é preciso ter coragem, se levantar na sua casa em oração e jejum. Você, meu amado, fazer uma campanha de oração, de busca de Deus intensa. É você cortar da sua vida tudo aquilo que te faz mal. Talvez para alguns, queridos, para alcançar o sonho, você vai precisar se afastar de pessoas que apenas te prejudicam. Talvez para alguns, para conquistar os seus sonhos, você vai ter que se firmar de verdade com Cristo, meu amado. Porque não adianta ficar tentando lutar sem Ele. Agora, não desista e não pare de crer. Eu quero falar em nome de Jesus. Não enterre aquilo que Deus ainda quer ressuscitar. Quantos enterraram o seu talento? Quantos, queridos, deixaram de lado, porque os anos mentiram para você, dizendo que está demorando demais. Deus hoje pode reativar os seus sonhos. Por isso eu te digo, confie em Deus acima das circunstâncias. Estava assistindo com a minha família essa série, o The Chosen. E lá, meus amados, tem muitas histórias que elas são humanizadas para que eu e você possamos nos identificar com aquelas pessoas. E tem uma história onde o Pedro, isso não está relatado na Bíblia, mas isso foi feito de forma teatral nessa série, que o discípulo chamado Pedro, ele, juntamente com a sua esposa, perdem uma criança, eles têm um aborto. Irmãos, eu e minha esposa, nós sabemos o que é isso, porque minha esposa já perdeu uma criança. Então, é muito difícil você
no meio de um problema, irmãos, como esse, tão grande, entender que Deus vai ainda realizar os seus sonhos. É difícil você servindo a Deus de todo o coração e ver coisas ruins acontecendo na sua própria vida. Por favor, olhe para mim. É muito difícil para você servir a Deus, que nem Pedro, e ficar pensando, por que ele cura os outros e não pode me curar? Por que ele faz milagre na vida dos outros e não pode fazer milagre na minha vida? Quando a gente assiste essa série, vão ter alguns spoilers para aqueles que não chegaram ainda nesses episódios. Mas tem um homem lá, um outro discípulo chamado Tomé, que fica com raiva de Deus, de Jesus, por causa que ele queria ver na vida dele o que Deus fazia na vida dos outros. E, irmãos, em certo momento, esse discípulo, na série, ele fala, o discípulo Pedro, ele fala bem assim: fé não é entender tudo. Fé é confiar mesmo sem entender. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu e você não vamos entender tudo o que aconteceu na nossa vida. Não vamos ter explicação para tudo o que aconteceu e que pode ainda acontecer. Nós não vamos ter explicações, querido, razoáveis, que vai convencer você de tudo o que aconteceu ou que pode acontecer na sua vida. Mas independente de nós entendermos, o nosso papel é confiar em Deus. E Pedro fala bem assim: eu confio num Deus que anda sobre as águas. Irmãos, eu confio num Deus que já fez tantas coisas maravilhosas na minha vida e na sua vida. Eu confio num Deus que já fez tantos milagres nessa igreja, nessa casa, nas células. Eu confio em um Deus que mudou a minha história, me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu vou te falar uma coisa, mesmo sem entender, eu continuo confiando em Deus. E eu quero te encorajar a entender: Deus não perde o controle da nossa história. Quem disse que Deus perdeu o controle porque algo ruim aconteceu conosco? Nossa vida continua debaixo da autoridade de Jesus. A nossa vida continua debaixo, querido, da direção de Cristo. Por isso, continue acreditando, mesmo quando tudo parecer contrário. José, do Egito, não sabia o final da história. Ele não sabia que ele ia ser governador do Egito. Mas ele permaneceu fiel. Seja dentro da cisterna, seja na casa de Potifar, seja dentro da prisão, ele continuou fiel. Irmãos, quem confia em Deus não vive pelo que vê, vive pelo que crê. Nós precisamos mudar a nossa fé cristã. Ouça bem, com todo amor e carinho eu lhe digo isso. Eu sou a pessoa que mais acredita em prosperidade, eu lhe falo isso de todo o coração. Já vi muitos milagres na vida financeira e creio que vou ver muitos. Eu acredito muito na prosperidade. Eu acredito muito que Deus tem riquezas ilimitadas para liberar sobre a sua igreja. Agora, querido, a prosperidade não é suficiente para me segurar ou me afastar de Deus. Tendo recursos ou não tendo recursos, isso não tem importância nenhuma para a minha fé em Jesus. Eu vou lhe falar uma coisa: você não precisa ficar desfrutando de uma vida boa para acreditar em Deus. Você tem que confiar e acreditar em Deus em qualquer circunstância. Em qualquer momento, a sua fé é inabalável.
Por isso, eu quero te desafiar. Continue orando, mesmo sem resposta nenhuma. Pastor, já fazem 10 anos que eu oro contra esse câncer. E eu ainda não vi a cura. Continue orando. Continue orando. Mesmo sem você ver a resposta. Continue. Isso é confiança. Sua cura vai chegar. Sua cura vai se manifestar. Sua cura vai romper o diagnóstico do médico e vai manifestar nessa terra. Então continue orando, querido. Segundo desafio que eu te faço. Continue caminhando, mesmo sem ter uma direção clara. O que é isso? É você não parar, não naufragar na fé. Meu amado, talvez tem pessoas aqui que lutam contra pecados. E você então vence o pecado hoje, e amanhã você cai, e aí você chora, você se arrepende, e Satanás fala assim: sai da igreja, tu nunca vai vencer esse pecado, tu nunca vai sair dessa vida. Eu quero te falar em nome de Jesus, querido, continue caminhando, continue vindo para cá, continue sentando nessa poltrona, continue debaixo da palavra de Deus, mesmo que você não está vendo ainda a saída, continue caminhando sem ver. Terceiro desafio que eu te dou. Continue crendo, mesmo quando tudo diz o contrário. Continue crendo, mesmo que tudo na sua frente está falando que não vai dar certo. Quem foi que te deu essa palavra, querido? Não foi Deus? Jesus estava com seus discípulos e ele falou para eles assim: passem para o outro lado do rio. Eles entraram no barco e no meio daquele rio, que também é chamado de mar, uma poderosa tempestade se levantou. Mas Jesus não falou para eles passarem para o outro lado. Quem foi que deu a palavra? Foi o próprio Deus. Meu amado, se agarre nas palavras que Deus lhe deu. Se agarre nas promessas que Deus falou para você. Se agarre naquilo que Deus colocou no seu coração. E se a tempestade se levantar, querido, o próprio Deus vai intervir, vai entrar no seu barco para cessar essa tempestade. Quando Ele dar uma palavra, essa palavra se cumpre na nossa vida. Meu amado, não desista. O tempo de Deus é perfeito. Aleluia. Não desista. Alguns estudiosos dizem que José esperou 13 anos. Ele recebeu a palavra com 17. E a palavra se cumpriu com 30, né? Alguns estudiosos dizem que foram 13 anos. Mas independente da quantidade de anos que José esperou, a palavra se cumpriu na sua vida. O sonho que Deus deu se cumpriu. Irmãos, quando o sonho se cumpre, a palavra de Deus se cumpre, sempre é completo. Tudo que Deus falou vai se cumprir nas mínimas palavras. Sempre é completo. Quando se cumpriu na vida de José, meu amado, foi muito maior do que ele imaginava. Talvez José chegou a pensar que ele seria o líder da família. Ele nunca pensou que ele seria o líder, debaixo de Faraó, de toda a terra daquela época. Ele não imaginou que através dele Deus salvaria sua família e a descendência de Jesus. Ele não imaginou em nenhum momento, querido,
que aquilo que Deus estava falando para ele tinha um propósito de conservar a vida, porque ninguém além de José, meu amado, teve revelação para salvar da crise que havia naquela época. Entenda uma coisa: quando o sonho se completar na sua vida, ele vai ser muito maior do que você pensou. O tempo de Deus não é atraso, é alinhamento. Existe um momento certo de Deus, existe um kairos de Deus, para tudo se realizar na nossa vida. Assim como nós, queridos, somos limitados pelo tempo, existe um tempo certo para uma gestação, existe um tempo certo para amadurecimento físico, existe um tempo certo para tudo. Deus, ele tem o tempo dele, o tempo certo de Deus para a sua vida. E Deus trabalha nesse tempo. Querido, Deus também trabalha na maneira certa. Ele tem a rota certa. Quando eu era criança, tinha um ditado popular que diz que Deus escreve por linhas tortas, né? A nossa vida, né? Então, Deus, se esse ditado for verdade, ele tem a rota certa dele. Irmãos, vou te dar uma revelação aqui. Quando o povo do Egito saiu, quer dizer, o povo de Israel saiu do Egito, a maioria daqueles líderes, e principalmente Moisés, conhecia a rota para chegar em Canaã. Porque tinha uma rota dos comerciantes, que iam negociar com aquele povo daquele lado lá. Tinha uma rota que todo mundo usava para chegar lá. Só que com Deus foi diferente. Deus abriu um mar na frente deles e fez uma rota totalmente nova, que nunca ninguém tinha passado antes. Deus está alinhando a sua vida nessa rota nova, que nunca ninguém passou antes, que só Ele sabe. E aí, como Deus ficou assim, preocupado, no bom sentido da palavra, para o povo não se perder, Ele colocou um GPS lá. De dia tinha uma nuvem, e de noite tinha uma muralha de fogo. Esse era o GPS que dizia: é para cá, a rota é essa, vá para cá. É nesse sentido. E tanto a nuvem como o fogo representavam a presença do próprio Deus. Meu amado, você vai alcançar os seus sonhos e você vai se alinhar com Deus quando você estiver na rota de Deus, debaixo da direção de Deus. Por isso, persevere. Não abandone o que Deus começou. E sabe qual foi o resultado da história de José? Foi que todos os seus sonhos foram realizados. Deus o fez o segundo homem mais importante do Egito. Meu amado, tudo que Deus falou para José se cumpriu na dimensão que Deus estava planejando. Se Deus te deu um sonho, Ele também te dará forças para realizá-lo. Não importa o que aconteceu no caminho da sua vida. Queridos, eu quero concluir falando para você: Deus ainda escreve a sua história. Deus não colocou um ponto final nos seus sonhos. Deus ainda tem planos para você. Querido, seus sonhos, mesmo que pareçam estar engavetados, eles não morreram. Eu quero te falar isso. Seu tempo e o kairos de Deus ainda vai chegar. E eu quero te convidar, por favor, se coloque em pé.
Se em algum momento essa palavra falou de forma pessoal com você, algum desses pontos, porque Deus ele é assim, uma frase só, ele pega e fala com uma pessoa, uma outra frase ele pega e fala com outra pessoa. Eu quero que você pense na frase que Deus falou com você, naquilo que Deus falou de forma pessoal com você. Você não precisa pensar na mensagem toda. Pense agora naquilo que Deus colocou no seu coração. Eu quero que você, meu amado, feche seus olhos. Ponha uma das suas mãos sobre o seu coração. E você, por alguns instantes, alguns segundos, você comece a falar com Deus. Tenha uma conversa aberta com Deus. Uma conversa franca com Deus. Deus, por que o Senhor me deu esse sonho? Se até hoje não se cumpriu ainda. Comece a ter uma conversa franca, pode ser só no seu pensamento. Por que o Senhor me disse isso? Por que o Senhor falou aquilo para mim? Por que o Senhor não me deixou lá, sendo o menor da família da minha casa? Por que o Senhor teve que falar para mim isso, se eu só estou passando por lutas hoje? O que eu preciso fazer, Deus? Será que eu tenho que confiar em Ti? Será que eu realmente preciso acreditar no Senhor? Eu não acredito no Senhor? Eu já fiz essa pergunta uma vez para Deus. Deus, será que eu realmente acredito? Meu amado, talvez é uma entrega que você precisa fazer. Eu estou tão ansioso, Deus. Eu quero tanto que isso aconteça na minha vida, que os meus olhos estão no milagre, não em Ti. Se o Senhor não me der, eu já pensei várias vezes em sair da igreja, em abandonar tudo. E eu até ouço o Espírito Santo falando que algumas pessoas já pensaram em suicídio. Eu sinto Ele me falando isso agora. Se não vai acontecer, Deus, então por que eu tenho que continuar vivendo? Tenha uma conversa franca com Deus. Talvez você tenha que entregar esse sonho na mão de Deus. Talvez você tenha que agora, querido, em vez de concentrar tanto no sonho, dizer: Deus, eu estava tão enganado. Eu tenho que concentrar em Ti. É o Senhor que sabe a rota para Canaã. Eu achava que era a rota dos comerciantes, que era a rota de outra pessoa, mas tem uma rota pessoal para mim. Espírito Santo de Deus, faça tudo aquilo que o Senhor preparou para fazer, de forma pessoal, profunda e permanente. Toca no coração de pessoas agora. Fala com pessoas agora. Restaura pessoas agora. Espírito Santo de Deus, restaura sonhos agora. Sonhos que estavam engavetados, sonhos que estavam mortos, enterrados. Ressuscita sonhos agora. Ressuscita projetos agora. Eu ainda não terminei a tua história, diz o Senhor. Eu ainda não coloquei um ponto final na tua vida, diz o Senhor. Eu te levanto, meu filho. Eu te restauro. Eu te coloco em posição de honra, diz o Senhor dos Exércitos. Oh,
sinto no meu coração o Espírito Santo falando que tem pessoas nesse lugar que nem se acham dignas de sonhar. Se acham tão pequenas, tão comuns, que acham que nem são dignas. Como você é tão pequeno e tão comum, se Ele te chamou de filho, de filha. A posição mais alta no céu, debaixo de Deus, é filho. Porque você rejeita aquilo que o seu pai colocou no seu coração. Abrace. Senhor, eu coloco os meus sonhos em tuas mãos. Restaura aquilo que foi perdido, Deus. Me dá forças para não desistir durante o processo. Deus, eu confio em Ti. Eu confio no Teu tempo. E eu confio na Tua vontade. Eu sei que o Senhor não vai falhar comigo. Enquanto você continuar falando com Deus, se tem alguém que hoje quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te dar essa oportunidade agora, de você sair do seu lugar e vir bem pertinho aqui do altar. Se você também quiser reconciliar com Jesus, também eu te dou essa oportunidade de você voltar para o Pai, bem aqui pertinho do altar. Eu sei que você poderia fazer a decisão aí, mas o Espírito Santo me diz que esse é o processo que você precisa passar para você vir para Jesus. É vir até aqui na frente e se entregar para Jesus. Enquanto isso, ministra o Senhor com essa canção. Deixa o Senhor curar você. Deixa o Senhor restaurar você. Sua mão no coração. Quero te abençoar agora. Os pastores e pastoras vão estar aqui na frente. Se após essa oração alguém quiser mais orar e quiser entregar sua vida para Jesus, você pode procurar esses pastores, eles vão ajudar vocês. Pai, Papai do céu, tudo aquilo que o Senhor quer fazer hoje, essa semana, nós te damos total liberdade. Abre uma rota nova, Pai, essa semana na vida dessa pessoa. Abre um caminho novo, Jesus. Que aquilo que o Senhor falou para ela, Pai, se cumpra na vida dela. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que a graça do nosso Pai,
o amor infinito de Jesus e a unção do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje, esta semana e por toda a eternidade. Amém, Jesus.